Olá, colegas! Bem-vindo a mais uma edição do PPA, Projeto Pedagógico em Ação. Nesta edição, falaremos sobre violência e morte nas escolas públicas estaduais e o comprometimento da escolaridade de seus alunos. Vivemos, nestes últimos 4 anos, verdadeiro pesadelo: pandemia, atentados contra o Estado Democrático de Direito, mensagens criminosas, desinformação, injúrias e difamações nas mídias sociais, entre outros males, atazanando parte da população cordata e pacífica. Qual seja o rastro de ódio disseminado ao longo daquele desgoverno que fatalmente viria desaguar nos crimes cometidos no dia a dia da posse do novo governo e os terríveis acontecimentos do dia 8/1, quando terroristas invadiram as casas dos 3 poderes da República, danificando-as ao tentarem um golpe de Estado contra o presidente eleito e o Estado Democrático de Direito, que a sociedade não pode permitir que acabe em pizza. E se isso acontecer, comprovará a tese de que vivemos numa democracia autofágica, ou seja, nazifascistas, apossantes dos preceitos constitucionais para destruí-la, tal qual Hitler o fez para inaugurar em 1933 o regime de terror na Alemanha antes e durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. De muitos modos, tudo isso explica a violência que hoje vige na sociedade brasileira, espraiando-se pelas inseguras escolas públicas, envolvendo adolescentes com sérios desvios de conduta, muitas vezes estimulados livremente pelas mensagens criminosas em mídias eletrônicas, WhatsApp, Telegram, TikTok, etc. Se uma série de medidas não forem tomadas pelas autoridades, a sociedade poderá se transformar num campo de batalha e as unidades escolares públicas se constituirão brevemente num ambiente tóxico e, por isso, inabitável, no qual a educação estará em segundo plano. Hoje, a comunidade escolar, malmente alunos, professores e direção, vivem diuturnamente sobressaltados com o que viria a acontecer consigo a qualquer inesperado momento. As últimas tragédias ocorridas em diversas escolas são de estarrecer, e tudo indica que, se nada se fizer, não pararão por aí. O assassinato da professora Elizabeth Tenreiro, verdadeira educadora imbuída dos mais altos ideais humanísticos, demonstrado no impedimento do conflito entre o adolescente assassino e racista e o aluno negro, ofendido pela alcunha de macaco na escola Tomásia Montoro, foi mais um exemplo da violência que campeia pelas nossas escolas públicas. Essa tragédia é mais um caso emblemático da displicência das autoridades quanto à forma como são tratados eventos vinculados ao desvio de conduta de adolescentes e jovens nas unidades escolares públicas, normalmente nas estaduais. Historiemos o caso do adolescente assassino na PEI Tomásia Montoro. Aluno de escola do Taboão da Serra cometeram uma série de transgressões punidas na escola e objeto de boletins de ocorrência e delegacia de polícia, que culminaram com a ameaça de morte a colegas pelas milhas eletrônicas, descoberta pela própria progenitora do delinquente, que viria comunicar o fato delituoso à direção do estabelecimento. Preocupada com a denúncia, a direção da escola fez boletim de ocorrência na delegacia local e comunicou o fato ao Conselho Tutelar, que convocou os pais para as providências devidas. Eles não compareceram. Diante disso, o Conselho Tutelar repassou o caso ao Ministério Público, que, por sua vez, intimou os pais e o adolescente a fim de tomar medidas cabíveis ao caso. Mais uma vez, pais e adolescente não compareceram. Marcada a perícia médico-psiquiátrica para avaliar o aluno e pais novamente não compareceram. Ao invés de o Ministério Público obrigar sob vara o comparecimento dos responsáveis, à vista da omissão dos genitores, desistiu da medida necessária, qual seja encaminhamento do aluno ao centro especializado de atendimento, onde o transgressor ficaria apreendido sob custódia, ou coisa que o valha,
a fim de se aferir a periculosidade do adolescente junto aos colegas. Estranhamente, o Ministério Público lavou as mãos, devolvendo o expediente à origem, ou seja, à escola. Diante do problema, a diretoria regional, irresponsavelmente, mesmo sabendo dos antecedentes do aluno, encontrou a fórmula mágica para recuperá-lo, ou seja, transferi-lo compulsoriamente para Tomásia Montoro, sem que a direção fosse informada dos antecedentes criminosos do aluno. Ou seja, tragédia anunciada. E não deu outra. Em pouco tempo, no Tomásia Montoro, repetiram-se sérios conflitos entre o adolescente e colegas, que se concluiria no desforço pessoal com o aluno ao qual chamara de macaco. Briga apartada pela professora Elizabeth Tenreiro, que se colocaria na mira do adolescente transgressor e que, ao final, se vingaria esfaqueando-a até a morte, ferindo a outros alunos, finalmente contido pela professora de educação física. Diante dessa sequência de erros e omissões administrativos, não seria leviano afirmar-se que a tragédia não ocorreu por acaso. Depois da porta arrombada, o governo do estado e a SEDUC anunciaram uma série de medidas para pôr cobro às tragédias que vêm se repetindo nas escolas estaduais. Psicólogos a cada 10 unidades, aplicativos voltados para atendimento policial a ataques nas unidades escolares, certo número de vigias para fiscalizar condutas do alunado nos pátios. Todavia, completar o módulo de funcionários, silêncio absoluto. Como já sabemos, como atua a SEDUC nesses casos, é bom ficar de olho se essas promessas serão cumpridas integralmente. Lembremos que quando da tragédia de escola de Suzano, o anterior secretário da Educação prometera a alocação de 5.000 psicólogos nas escolas estaduais. Promessa esquecida quando a vida estudantil voltou à normalidade. É verdade que as autoridades esquecem hoje o que acontecera no dia anterior. No que concerne a repercussão da tragédia nas mídias, cada especialista no aspecto segurança nas escolas propõe seu ponto de vista. Uns defendendo a introdução de psicólogos nas unidades escolares, outros propondo a alocação de polícia na totalidade delas, outros ainda propondo o uso da inteligência policial no sentido de detectar mensagens criminosas de ameaça de morte que fazem adolescentes com desvio de conduta a desafetos ou não. Alguns defendendo projetos de cultura de paz nas escolas, a fim de conscientizar o alunado de seus deveres cívicos e de solidariedade humana. Diretores clamando pelo preenchimento do módulo escolar, defasado em praticamente todas as escolas da rede estadual. Demanda ainda não atendida. Entendo que todas essas opiniões devem ser desenvolvidas no seu conjunto, pois são todas de suma importância para o equacionamento dessa seríssima questão, aterrorizando pais, alunos, professores e direção nas escolas públicas. Se não vejamos. 1. Psicólogos para atender as escolas. Diante dos infaustos acontecimentos, seria importante a existência de psicólogos para tratar da saúde mental do alunado, traumatizado diante do horror que o rodeia, e tratar de questões ligadas a desvios de conduta detectados entre o alunado. Mediante informações do gestor sobre a existência de bullying entre os discentes, o psicólogo poderá desenvolver ações preventivas relativas a alunos detectados com desvio de conduta grave nas unidades escolares, encaminhando-os para tratamento em instituição pertinente, que realmente existe entre os órgãos da administração estadual. Possivelmente, essas medidas levadas a sério contribuiriam para coibir no nascedouro ações criminosas de adolescentes e jovens estudantes, dando-lhes o tratamento devido. Mas não só. 2. Alocação de policiais em todas as escolas. Ainda que muitos critiquem a existência de policial armado no estabelecimento de ensino, em situações de emergência a qual estamos vivendo, devido às repetidas tragédias de conhecimento de todos,
Entendemos que um policial armado no portão e mesmo dentro da unidade escolar, de muitas formas, poderia intimidar e inibir ações extremistas, como as que vêm sucedendo. Seria uma medida provisória, até que o conjunto das ações necessárias que elencamos anteriormente se concluíssem. 3. Uso da inteligência policial na coibição do uso das mídias eletrônicas pelos alunos com desvio de conduta. E por que não dizer das fake news, espalhando mensagens de ódio, desinformações, injúrias, difamações nas mídias sociais. Sabe-se que o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a investigação e eliminação dessas mensagens nas mídias. Sabe-se também que hoje 54 policiais especializados desenvolvem ações de combate às fake news nas mídias eletrônicas, nas quais se insere a questão das ameaças de morte de adolescentes contra seus reais ou fictícios desafetos. Tanto as ações do ministro como o trabalho da inteligência policial para coibir esses delitos cibernéticos não bastam. Somente detectarem os crimes sem a punição dos delinquentes não resolve coisa alguma. Tem-se que efetuar a prisão dos infratores para a proteção da sociedade, o que não está acontecendo, pois eles continuam agindo impunes e livremente nas mídias eletrônicas. E é de se admirar que determinados jornais intelectuais considerados sérios acusem tais medidas de constituírem atentados aos direitos de livre expressão do cidadão. Como se mensagens de ódio, desinformação, injúria, difamação, ameaça contra a integridade de pessoas inocentes fossem livre expressão do pensamento. No momento em que as autoridades identificarem os criminosos cibernéticos, têm a obrigação de revelar nomes de seus autores, sejam alunos com desvio de conduta ou extremistas adultos, ato contínuo, efetuarem a prisão preventiva, respeitando o devido processo legal, julgarem-nos, condenando-os na forma da lei. Temos absoluta certeza de que, em assim procedendo, as autoridades farão com que, em pouco tempo, o problema, se não for definitivamente resolvido, pelo menos será minimizado. Mas não só. 4. Projetos de cultura da paz nas escolas. No que diz respeito ao combate à violência na sociedade, a escola tem papel de altíssima relevância. Afinal, tudo começa com a educação de crianças, adolescentes e jovens, incutindo-lhes conceitos éticos de acordo com o ciclo de estudos de cada estudante. Por essa razão, se faz imprescindível inserir no projeto pedagógico ações vinculadas ao projeto de cultura da paz. De que maneira? Durante o planejamento anual dos conteúdos das diversas disciplinas, será de suma importância abrir espaço para discussão entre os professores sobre condutas do alunado em sala de aula ou em outros espaços escolares, muitas vezes agressivas contra os mestres, funcionários, entre os próprios alunos. Como contorná-las? Entendo que é dessa forma que a escola inicia a construção do projeto da cultura de paz nas unidades escolares. No que se basearia esse projeto? Fundamentalmente pelo bom exemplo na introjeção do conceito de solidariedade humana entre o alunado. De que maneira os professores das diversas disciplinas, depois de ampla discussão do tema durante o planejamento, aprofundariam junto a seus discentes esse conceito em espaços reservados aos diálogos professor-aluno? Esses diálogos se iniciariam com acontecimentos demonstrativos de solidariedade humana. O professor proporia uma série de questões solidárias para a reflexão da classe. O professor proporia uma série de questões solidárias para a reflexão da classe. Pediria que eles refletissem sobre alguns fatos ocorridos recentemente. A atitude da professora Elizabeth Tenreiro na tragédia ocorrida na escola Tomásia Montoro, levando à reflexão dos alunos. O que teria levado a professora a interferir na briga entre o adolescente assassino e o aluno ofendido? Poderia nada fazer e o fez, mesmo sabendo da periculosidade do agressor.
utilizando-se da recente tragédia ocorrida no litoral norte de São Paulo, na qual quase uma centena de pobres criaturas foram vítimas de temporais, ocasionando desabamentos de suas casas, localizadas em morros, nos quais não deveriam edificá-los, mas que o fizeram diante da inexistência de uma política de habitação popular por parte de governantes irresponsáveis, insensíveis e omissos, marca de grande parte de nossos políticos. O que explicaria a ação dos habitantes dessas cidades ao deixarem suas residências, também danificadas, para ampararem os desabrigados, buscarem os corpos submersos na lama ao lado dos bombeiros? Por que razão milhares de pessoas doam sistematicamente sangue nos hospitais, salvando com isso outras milhares de vidas? O que explica o fato de um cidadão encontrar uma carteira recheada de dinheiro que lhe traria algum benefício financeiro, buscar o proprietário dela para devolver o que não lhe pertence? Muitos outros exemplos de solidariedade poderiam ser discutidos com os alunos, fazendo-os incorporar esse conceito ético tirado dos acontecimentos do dia a dia. Daí, transportá-lo à reflexão sobre condutas negativas nas relações entre os alunos, nos recreios ou na saída das aulas, quando alguns praticam bullying contra colegas indefesos, tornando traumática a vida daqueles afetados por práticas eivadas de violência, que muitas vezes obrigam as vítimas a desistirem da escola. A discussão do bullying com os alunos talvez contribua para conscientizá-los do quanto essa prática pode ter consequências funestas na psique daqueles que o sofrem. Também constitui importante contribuição para a construção da cultura de paz na escola a integração escola-comunidade, quando o gestor, professores, psicólogos se reúnem com os pais para trocar informações sobre a vida dos alunos em casa, orientando sobre os hábitos saudáveis de convivência no que tange ao estudo de seus filhos. Papel importante também na construção do projeto de cultura de paz poderá desempenhar o Grêmio Estudantil, ao discutir com os colegas ações voltadas para questões ligadas à cidadania, ao bom convívio entre o alunado, buscando o diálogo com os professores, auxiliando-os nas relações com suas classes. Concluindo, não acreditamos que uma ou outra medida tomada isoladamente pela SEDUC consiga a eficácia desejada para conter a violência invadindo nossas escolas públicas. Contudo, o conjunto integrado delas provavelmente possa cercar de todos os lados essas maléficas ameaças e ações criminosas que ceifam vidas de professores e alunos, tornando a existência de seus frequentadores sempre no fio da navalha da sobrevivência. Obrigado, colegas. Até a próxima edição do PPA.